Oi, gente, tudo bem? Gente, nestes vídeos que eu fiz, nos dois últimos, eu acho que nos dois últimos, não me lembro bem, eu tenho falado sobre juízo de Deus. Porque a gente agora está entrando no livro de Josué e Juízes, e esses livros, assim, é bem forte, né? A história de Josué e Juízes. Como eu mesmo tinha dificuldade de entender esses livros, então por isso eu achei por bem fazer uma explicação antes, né? Então eu fiz aquele vídeo e hoje eu vou fazer uma conclusão falando sobre esses fatos, né, que ocorreram ali na terra de Canaã, porque é um grande questionamento, né? As pessoas questionam como que Deus permitiu o povo de Israel fazer uma coisa daquela, e de fato é de assustar mesmo. Eu também, como eu disse já, né, eu também tinha sim essa dificuldade de entender, mas depois eu mesma estudando, lendo e examinando tudo ali, aí eu entendi que aquilo era juízo de Deus, porque como eu já disse também antes, a gente não tem muita dificuldade de entender que Deus ele faz juízo, porque realmente nós como seres pecadores, a gente vê tanta coisa mal, tanta maldade da humanidade, que às vezes a gente mesmo fala, meu Deus, o castigo desse aí vai ser terrível, né? Que pessoas terríveis e maldosas, né? E cruéis e tal. E a gente fica assim, assustado de ver o tamanho da maldade do ser humano, né? E umas pessoas assim que extrapolam mesmo na maldade. E então a gente mesmo fica assustado de ver e sabe que o juízo de Deus é justo, né? Que vem o juízo. Mas há um problema, muitas vezes nós, por a maioria ser pessoas boas, né? Porque a maioria é pessoas normais, né? A minoria é pessoas cruéis. Então, a maioria das pessoas pensam, né? Ah, aquela pessoa ali, nossa, o juízo de Deus vai vir e vai ser assim, com certeza vai, que ele lá vai pagar o que faz e tal. Só que nós, seres humanos, nós temos esse defeito, né? De pensar, não é defeito, a falta de entendimento, de acreditar que só os maus vão ser julgados. Mas não é só os maus que vão ser julgados. Porque o juízo de Deus, ele vem contra o pecado. Se nós achar que é só o fulano ou o ciclano que vai ser julgado, então nós estamos nos colocando como pessoas santas, que não temos pecado. E isso não é verdade, porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores e fomos destituídos de Deus, separados de Deus pelo pecado. Então, quer dizer que não faz diferença ser bom ou ser ruim? Não, faz diferença, mas o que eu estou dizendo é que todo pecado terá uma punição, seja pecado grande ou pequeno, pecado nenhum Deus aceita. Então, o único meio de nós sermos livres e poder dizer, eu estou livre desse juízo, é entrando no plano da salvação de Deus, porque Deus fez o plano da salvação para que todos nós fôssemos resgatados do pecado, arrancados do pecado, porque o pecado será destruído, tanto o pecado grande quanto o pecado pequeno. É claro que há diferença entre pecado grande e pecado pequeno, há grande diferença, mas de forma geral, todo pecado traz condenação e separação de Deus, porque Deus não aceita nenhum pecado. Mas a Bíblia também ela diz, né, que haverá diferença de punição, mas punição haverá para todo pecado, né? Haverá diferença de punição, mas haverá punição. Então, o que nós precisamos é nos livrar da punição. Então, o plano da salvação de Deus foi para nos livrar da punição eterna. Porque, sendo maior a correção ou sendo um pouco menor, inferno é inferno, gente. É tudo terrível, né? Tem os piores lugares, mas
nenhum lugar lá presta. Todos são horríveis, cruéis, e o inferno é um terror, gente. De forma geral, o inferno é um terror. Então, Deus não criou o ser humano para ir para lá. O inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia diz isso, que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas quando o ser humano pecou, ele praticou o mesmo que o inimigo de Deus praticou, porque o pecado veio de Satanás. O pecado pertence a Satanás. Então, quando o ser humano se contaminou com o pecado, ele foi condenado ao mesmo destino. Então, Deus ele fez um plano para salvar seres humanos. O inimigo, ele não teve... Deus não perdoou os anjos que pecaram. Mas o ser humano, Deus perdoou. E a novidade maior ainda é que Deus já perdoou, né? Então, como eu disse no vídeo anterior, eu acho que eu disse no vídeo anterior, o ser humano já foi perdoado. Então, a pessoa pode pensar assim, então não precisa fazer mais nada, já está tudo pago. Está tudo pago, sim, isso é verdade. Mas você tem que querer a salvação. Se Deus pagou, mas você não recebe, então, como que vai ser salvo se você não aceita o que Ele fez? Então, para poder receber a salvação, você tem que crer no que Ele está dizendo. Ele está dizendo na palavra dEle que Ele já morreu para te salvar e para me salvar e que já foi tudo pago. Está tudo pago. Então, a salvação é de graça. Por isso que se chama a graça de Deus, né? É uma graça, que significa o favor imerecido. Nós não merecemos essa salvação, mas ela nos foi dada de graça. Por isso é chamada, que esse tempo que nós estamos de Cristo para cá, é chamado o tempo da graça. Porque nós estamos no tempo de receber a salvação, que Ele ofereceu, Ele morreu e pagou o preço. Ele foi punido, porque Deus não deixa o pecado impune. Ele foi punido no nosso lugar, então a salvação já está paga. Agora, se o ser humano rejeita a salvação, então ela não vai ter efeito na vida do que rejeita. Vai ser para ele, vai ser anulada. E aí nós fomos criados e eternizados. Deus criou o ser humano, né? Então, logo, se fomos criados, não somos seres eternos, né? No sentido de um ser eterno. Eterno é só Deus. Mas nós fomos eternizados na criação, assim como Ele eternizou os anjos. Então, seres humanos e seres angelicais foram eternizados na criação. Então, Deus, quando o ser humano pecou, Ele fez o plano da salvação para que nós não fôssemos para a condenação eterna, porque nós somos eternizados para viver eternamente. Então, salvo ou perdido, vamos viver eternamente. E Deus se compadeceu, e a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, de tão grande maneira, de uma maneira inexplicável. Então diz, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não poderia deixar o pecado impune. E Deus, então, Ele fez o plano, e Jesus, Ele é o próprio Deus, e Ele vem como Filho de Deus. Então, Deus, Ele é três seres santíssimos que formam um só Deus, só um Deus. É um Deus, mas esse Deus, Ele é composto de três pessoas santíssimas, porque a Bíblia, ela fala sobre o Espírito Santo e sobre Jesus e sobre Deus como seres poderosos que fazem as mesmas obras, e eles são, a Bíblia declara que é um só Deus. Então, mostrando esses três sendo Deus, os três são chamados de Deus, mas a Bíblia mostra que os três formam um só Deus. Então, quando Deus fez o plano, Jesus, né, que Ele recebe depois esse nome, porque Jesus, os nomes de Deus é os mesmos usados para Jesus, porque
Deus é Jeová, Jesus também é Jeová. É o mesmo Deus. Então, quando Deus fez o plano para resgatar o ser humano, Jesus, ele se ofereceu para ser ele a oferta do sacrifício. Então, quer dizer, sendo ele a oferta do sacrifício, ele pagaria a penalidade, porque o pecado não fica impune diante de Deus. Então ele disse, eu sofro o castigo no lugar deles. Eu pago com o meu próprio sangue. Eu dou a minha vida por eles. Então aí, Deus, por isso a Bíblia diz, tu me serás por filho e eu te serei por pai. Então Deus envia Jesus como filho e Deus, o pai, né, ele permaneceu no céu, na liderança, vamos dizer assim, né? E Jesus, ele era submisso a Deus. E o Espírito Santo, ele estava com Jesus, né? Então o Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre Jesus e ele foi revestido, ele se tornou como ser humano dependente do Espírito Santo, como ser humano, né? Então Jesus, ele se despojou da sua glória divina e se tornou homem, mas ele então se tornou dependente de Deus. Por isso ele chamava Jesus Deus de Deus. Ele orava para Deus, tudo, porque ele se tornou, como ser humano, ele se tornou dependente de Deus. E Jesus, ele foi revestido do Espírito Santo. Então ele realizou obras pelo poder do Espírito Santo. Mas Jesus também, ele fez algumas coisas pelo seu próprio poder, né? Como perdoar pecado. Jesus perdoou o pecado quando esteve na terra. Ele perdoou o pecado por ser Deus, né? Não foi pelo poder do Espírito Santo. Ele perdoou o pecado porque ele é Deus. Então, mas hoje não dá para falar sobre esse assunto. Esse assunto também é muito extenso, mas o que eu estou dizendo aqui agora, o que eu estou querendo enfatizar é que Jesus já pagou o preço do pecado humano. Então, como eu disse, Deus não poderia deixar o pecado impune. Jesus se ofereceu e ele falou, eu serei o sacrifício do Senhor, né? O sacrifício de Deus pelo pecado humano. Então, o sacrifício perfeito, sendo o próprio Deus Santíssimo, morrendo em nosso lugar, então se tornaria o sacrifício aceitável ao próprio Deus, né? Então, ele é o sacrifício perfeito, mas para que o ser humano não se confundisse, pensando que pudesse fazer alguma coisa pelos seus próprios pecados, então Deus mandou a lei. A lei que Deus entregou para Moisés, ela não veio para salvar, ela veio para mostrar para o ser humano que o ser humano é incapaz de fazer qualquer esforço, qualquer sacrifício, né, para a sua salvação. Porque o ser humano é incapaz. Então, quando Deus deu a lei por meio de Moisés, Deus estava dando para o ser humano como fosse um teste, né, para o ser humano entender a sua condição espiritual. Então, Deus falou, né, Deus não falou isso, eu estou aqui parafraseando, né? Por exemplo, Deus falou, né, bom, o ser humano, ele vai pensar que ele pode fazer alguma coisa em prol da salvação dele, né? Que ele vai poder, ele mesmo, pelos seus esforços. Então, eu vou mostrar para ele que ele não tem condição. Então, eu vou dar a minha santidade para ele praticar. Ele pensa que ele é santo, que ele vai conseguir ser santo e conseguir pelos esforços humanos, ele conseguir a sua redenção. Então eu vou mostrar que ele não é capaz. Então Deus deu para o homem a sua santidade, que foi as regras, né, da lei. Deus entregou na mão do homem e o homem, aí Deus falou, cumpra a lei aí, se cumprir a lei você é salvo, por exemplo. Aí o homem se esforçou para cumprir a lei, se esperneou, lutou, e Israel lutou muito. A Bíblia diz, e a Bíblia usou uma nação para representar toda a humanidade, porque Israel estava representando a condição espiritual de toda a humanidade, tanto a da própria Israel, como de toda a humanidade. Então, Deus criou a nação de Israel
para esse propósito, para realizar nela o plano da salvação. Então, todas as experiências, o plano da salvação, tudo foi realizado nesta nação com este povo. Então, é um povo que foi criado com um propósito específico, para um plano específico. Mas como pecadores, como nós, Deus então estava testando a própria nação de Israel, como toda a humanidade, porque Israel estava representando nós. O que Israel não conseguiu é o mesmo que nós também não ia conseguir. Porque muitas vezes a pessoa olha e fala, poxa, por que Israel fez isso? Olha, se fosse nós. Não, nada disso. Se fosse nós, ia fazer a mesma coisa. Então, Israel estava representando a condição espiritual de toda a humanidade. Então, Deus entregou na mão de Israel a santidade, a lei. A lei, a Bíblia diz, a lei era santa, justa, reta. Os mandamentos ali eram perfeitos, era santo. E a Bíblia também diz que Israel se esforçou muito para cumprir a lei, mas não cumpriu. Porque a lei, ela era impossível de qualquer ser humano cumprir. Porque a lei era santa. Então, o homem sendo pecador, ele não pôde competir com a justiça, com a perfeição da lei. Então, não tinha como. Então, por mais que Israel se esforçou, a Bíblia diz que se esforçou, por mais que o povo de Israel lutou de unhas e dentes mesmo para cumprir a lei, fez todo o esforço para cumprir a lei, ninguém cumpriu. A Bíblia diz que nenhum ser humano, nenhum de Israel, nem Paulo, nem Pedro, e olha, Paulo foi um dos mais dedicados, dos homens mais que se esforçou, dos mais esforçados que a Bíblia registra. Paulo foi um desses, mas não conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem João, nem Maria, mãe de Jesus, ninguém cumpriu a lei. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E isso vai de Adão até o último bebê que vai nascer na face da terra ainda. Todos fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Porque, como eu já disse antes, quando Adão pecou, ele sofreu a degeneração da natureza. Então, a semente que estava em Adão também sofreu a degeneração. Por isso, nós já nascemos pecadores por natureza. Não nascemos pecadores por prática, né? O neném, quando ele nasce, ele é santo porque ele está puro. Mas para ele entrar no céu, mesmo um bebê, né? Como eu já expliquei antes, ele vai depender do sacrifício de Jesus, porque ele precisa ser liberto da natureza adâmica, porque o bebê já tem a natureza do pecado nele, e a gente não precisa ensinar a criança a pecar. A criança, os primeiros desenvolvimentos da criança, ele rapidinho ele já vai mostrar as unhas, mostrar que é pecador, né? Então não tem ninguém santo. Mas Jesus, ele veio como o homem perfeito, porque ele veio como Adão antes da queda, né? Por isso que a Bíblia diz, Jesus era 100% homem. Nós somos seres humanos, somos homens, mas nós não estamos no estado original que Deus criou. Nós fomos deturpados pelo pecado. Então nós temos uma contaminação, um intruso que entrou na nossa vida, que é o pecado. E esse intruso não entra no céu de maneira nenhuma. Deus não aceita esse intruso. É um intruso que veio do diabo, do inimigo de Deus. Ele, que é o autor do pecado, ele conseguiu, né, e por desobediência, por não vigiar, por desobedecer, né, porque tem muitas palavras que poderia encaixar aqui, mas para não complicar, vou falar essa palavra. Por desobediência humana, o ser humano se contaminou com esse maldito pecado e então entrou a morte e a condenação e todo o sofrimento que há na terra. Então, mas quando o ser humano
ele entra no plano da salvação, ele é perdoado e regenerado. Porém, essa natureza nós só seremos livres dela quando no dia determinado. Eu não vou também entrar nessa área porque também é um assunto extenso. Mas há um dia determinado em que estaremos livres da natureza do pecado. Nós seremos libertos. E isso é pela obra de Cristo. É pelo plano da salvação realizado. É o plano da salvação de Deus que foi realizado em Jesus pelo seu sangue, né? Que foi derramado. Ele deu a sua vida, quer dizer, ele sofreu o nosso castigo. Então, quer dizer, ele pagou o preço, né? Por nossos pecados. Ele foi punido no nosso lugar para que nós não fôssemos punidos eternamente, no castigo eterno, né? Porque Deus criou o ser humano e eternizou o ser humano. Então, se for perdido, é eternamente perdido. Então, ele pagou o preço para que nós não fôssemos para a condenação eterna. Então, quando o neném, se o neném morre, se um bebê, uma criança nasce e morre sendo bebê, ele vai salvo, mesmo que ele não tomou decisão nenhuma, porque ele é inocente. Mas ele não entra no céu porque é inocente. Ele entra no céu porque ele vai ser purificado da natureza do pecado também. Ele precisa, ele é inocente e pela sua inocência ele é salvo. Mas mesmo sendo inocente, ele vai precisar e Deus vai realizar nele a obra da purificação, da libertação da natureza adâmica. Porque ele tem a natureza adâmica. Porque ele já nasce com essa natureza. Porque toda a semente em Adão também foi corrompida, né? Foi degenerado. Nós fomos degenerados. A natureza humana foi degenerada pelo pecado. Então, agora voltando no assunto do juízo, né? Por que que Deus mandou os juízos, né? Porque a gente observando a palavra de Deus, nós vamos ver que houve alguns juízos na terra, né? Os juízos de Deus. Deus não tem um tempo determinado em que ele fará juízo sobre toda a terra? Sim, Deus tem. Deus tem o tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, como eu já disse no vídeo anterior. E ele tem um dia determinado em que ele julgará toda a terra. Então, esse dia, esse juízo já está determinado por Deus. O dia do juízo final, em que Deus julgará toda a humanidade, desde o tempo de Adão até o tempo em que Deus julgará. Então, todo pecado receberá a sua justa recompensa, todo pecador, né? Mas aqueles que entrou no plano da salvação de Deus e receberam de Deus a justificação pela obra que Jesus realizou, porque Jesus pagou a penalidade no seu lugar, pagou a dívida, pagou a sua dívida. Então, você não deve mais nada diante de Deus. Está perdoado, está justificado, está purificado, né? Porque nesse dia nós vamos ser libertos também da natureza do pecado. Então, aí nós nunca mais vai ter problema nenhum com o pecado, por toda a eternidade. Então, nós poderemos entrar. Agora, se o ser humano rejeitou a salvação, então vai ser olhado no livro da vida, esse livro chamado livro da vida. E vai olhar, não vai constar. Vai passar a página, não está aqui. Então, não está justificado. Então, nós somos justificados pela obra que ele realizou. Ele pagou o preço, pagou a penalidade. Então, quer dizer, o nosso pecado foi retirado de sobre nós e Jesus pagou, foi castigado no nosso lugar. Então, agora o nosso nome está no livro da vida e nós estamos perdoados e justificados diante de Deus. Então, nós, nesse dia, vamos ser livres também da natureza adâmica, né? Hoje, nós entramos no plano da salvação e somos livres da força do pecado que domina o ser humano antes dele entrar no plano. Ele é dominado pela força do pecado. Quando ele entra no plano da salvação, ele é perdoado, regenerado e a força do pecado é quebrada. Então aí ele vai ter força para lutar contra o pecado.
E então, como o vídeo já está extenso, eu não vou poder completar. Então, no próximo vídeo eu vou concluir este assunto e entrar na outra parte da nossa história. Até lá, fiquem com Deus.